Você também fica em dúvida de saber qual tipo de gráfico utilizar para qual tipo de análise quando você vai montar o seu dashboard? Se você tem essa dúvida, fica comigo depois da vinheta, porque é sobre isso que essa aula vai tratar hoje. Essa questão dos gráficos é uma dúvida muito comum e que eu tinha muito no começo, quando eu comecei a estudar dashboards. Então vamos lá, só para vocês entenderem que tipo de análise eu estou fazendo, eu vou mostrar aqui a tabela que eu estou analisando, ok? Aqui é como se fosse uma tabela, tá? Com todos os extratos de vários bancos, né? O extrato de um cartão de crédito de vários bancos, tá? Então, aqui nós temos a data, né, que foi realizada aquele determinada transação, uma pequena descrição, a categoria a qual aquela transação pertence, né, ou aquele estabelecimento que você gastou, né, a qual categoria ele pertence. Aqui, qual o banco, né, de qual banco se trata, porque aqui eu estou fazendo análise de 4 bancos diferentes, e qual é o valor que foi feito, beleza? Então, essas daqui são as informações. Eu já resumi as tabelas que eu quero ter, né? Eu já resumi aqui em tabela dinâmica as informações que eu quero ter. Nessa aula eu não vou explicar como que a gente cria a tabela dinâmica, nem como que usa a tabela dinâmica. Simplesmente eu vou usar a tabela dinâmica para ser a base do meu gráfico, ok? Então, aqui eu já tenho as informações que eu quero colocar em gráfico, tá? E aí, eu vou vir aqui, ó, eu vou clicar na tabela que eu tenho, eu vou vir aqui no menu Inserir e vou colocar aqui, ó, Gráficos Recomendados, tá? O que é legal da gente ver aqui na questão dos gráficos recomendados? Primeira coisa, se você está começando agora a criar dashboards agora, começando a analisar dados agora, a minha primeira dica é que você foque nos 4 tipos de gráficos comuns de se utilizar. Porque quanto mais simples e mais fácil de se ler a informação em um gráfico, melhor, tá? Então, quais que são os 4 gráficos mais comuns de se utilizar? É o de colunas, o de linhas, o de pizza e o de barra, tá? Então, esses 4. Foquem sempre nesses 4, que esses 4 já resolvem 80% dos seus problemas, tá? Esses outros aqui são para informações muito específicas, tá? Então, a princípio, utilize sempre esses primeiros, tá? Que é coluna, linha, pizza e barra. Vamos ver o que a gente tem aqui na informação. A gente tem aqui mês e o valor gasto em cada um dos meses, certo? Qual o gráfico que seria mais interessante para essa informação? Percebe que o de colunas, ó, a gente consegue ver um preview aqui, ele fica interessante, eu consigo ver a variação que existe de um mês para o outro, não fica ruim, tá? E o de barras também não fica ruim. Basicamente, quando uma informação combina com o de colunas, ele normalmente combina com o de barras também, tá? Agora, o de pizza, quando você tem mais do que 3, talvez 4, no máximo 5 informações. Se você tiver mais do que 5 informações, aí já fica um gráfico muito pesado, tá? Olha aqui, a gente tem 12 meses no ano, então temos 12 fatias na pizza, tá? 12 fatias na pizza é bom pra gente comer no final de semana e não para pôr em um gráfico, tá? Porque, olha só, não dá para eu ver a diferença de uma fatia para outra, então não consigo ver claramente a diferença dos valores, né, em cada um dos meses, então não é interessante. Agora, o de linha, ele é muito legal quando se trata de meses, ou de anos, ou de dias, né? Quando se trata de tempo, quando você está relacionando o tempo com algum outro valor, é muito legal utilizar o de linhas. Por quê? Porque ele mostra como se fosse uma linha do tempo mesmo. E uma informação tem relação com a outra. Então, quando você tiver uma informação que uma coluna, né, como se fossem as colunas aqui do gráfico de colunas, quando uma coluna tem relação com a outra, como é aqui, no caso, o mês de janeiro tem relação com fevereiro, né, porque ele vai mostrar aí o que aconteceu com o valor, né, esse valor
ele desceu um pouco, depois de fevereiro para março, desceu mais. De março para abril, nossa, deu uma subida incrível. Então, quando essa informação, né, ela tem relação uma com a outra e faz essa continuidade, dá essa ideia de continuidade, principalmente quando se trata de tempo, é legal você utilizar o gráfico de linhas. Então, como aqui eu tenho meses e valor, eu vou utilizar o gráfico de linhas para essa informação. E aí você tem várias opções do de linha aqui, né? Eu particularmente gosto bastante desse de linhas com marcadores, porque ele destaca o ponto, tá? Ele destaca o ponto referente aqui ao eixo X, então isso eu acho muito legal. Então, eu vou escolher aqui o linhas com marcadores, e ok. Então, aqui nós temos um gráfico de linha, que representa o tempo, né, que são os meses, comparado com os valores gastos no cartão, tá? O que mais nós temos aqui? Eu tenho aqui a análise de categoria por valor. Então, eu sei aqui quanto eu gastei em cada uma das categorias que o meu cartão lá subdivide o extrato, tá? Então, aqui eu tenho quantas categorias? Olha só, eu tenho 10 categorias, tá? Que eu fiz aqui, ó, a contagem e deu 10. Então, 10 categorias, qual dos gráficos a gente já pode descartar? Vamos lá? Lembra como é que faz para inserir o gráfico? Clica na tabela e inserir gráficos recomendados. Olha só, nós temos 10 informações. Então, a gente já pode logo de cara descartar o gráfico de pizza, tá? Não vai ficar legal essa informação no gráfico de pizza. E aí, nós temos o gráfico de colunas, o gráfico de barras e o de linhas. O de linha, eu falei que é interessante quando se trata de meses ou quando uma informação ela tem relação com a outra. Aqui no caso, casa, educação, eletrônico, não necessariamente uma coisa tem relação com a outra, né? E aqui eu não consigo ver com clareza a diferença, né, gasto de cada uma das categorias. Então, é mais legal utilizar ou de colunas ou de barras, tá? Como eu decido a diferença entre utilizar o de colunas e o de barras? Basicamente, quando tem mais do que 7, 8, 5 informações, quando eu tenho mais do que 5, eu já não gosto muito de utilizar o de colunas. E eu vou mostrar o porquê colocando os dois lado a lado. Então, eu vou colocar aqui um de coluna e vou fazer a mesma coisa e colocar um de barra. O que acontece? Quando a gente está pensando em dashboard, a gente tem que pensar no que vai ficar melhor junto com os outros gráficos, o que vai montar melhor na tela. Então, quando eu tenho 10 informações, eu preciso de um gráfico muito largo, percebe? Ele precisa ser muito largo para poder ficar bonito as informações, para poder ficar claro o entendimento. Agora, quando eu tenho um gráfico de barra, eu preciso dele mais alto, não tão largo. Eu posso deixar ele mais estreito, né? E mais alto ou mais comprido, né? Então, quando eu tenho mais do que 5 informações e eu quero colocar num gráfico de colunas, ao invés de eu usar colunas, eu utilizo o de barra. Por quê? Porque fica parecendo uma lista. Fica parecendo uma lista de informações e que eu consigo ver bem a diferença de uma informação para outra de forma clara, né? E direta, eu consigo ver. Eu olho aqui, eu vejo aqui a listagem das categorias e consigo ver o valor de cada um deles listado aqui. Não que aqui eu não consiga, mas eu acho que visualmente fica mais bonito assim. E eu consigo, num dashboard, encaixar muito melhor um gráfico de barras, que fica comprido, do que um gráfico de coluna, que ele tem que ficar largo para poder você enxergar bem a informação, tá? Então, essa fica a dica aí de quando utilizar o de colunas ou de barras. Se no meu dashboard eu tenho um espaço bastante largo, então eu vou no de colunas. Se eu tenho um espaço bem comprido ou bem alto, mais estreito, então eu vou no de barras, tá? E o último aqui para fechar é o banco pelo valor. Esse daqui
vocês podem ver que não ficaria ruim no de pizza, certo? Então, eu já vou aqui logo inserir no de pizza, só pra gente ver como que fica. Olha só, o de pizza ficou legal, porque ele tem 4 fatias aqui, eu consigo ver bem a distribuição. Mas, nesse caso, por conta dos valores estarem muito próximos uns aos outros, e dependendo do que eu quero, talvez não ficasse interessante, porque eu gostaria de destacar mais a diferença de uma fatia para outra, né? Então, esse é o caso que eu utilizo o de coluna de fato. Por quê? Porque eu tenho poucas informações, então ele não vai precisar ser tão largo assim, afinal, são poucas informações, e eu consigo ver bem destacado a diferença de um valor para o outro. Olha só, o banco C, ele é bem maior. Aqui na fatia, não está assim tão claro, né, de se ver quanto está aqui no gráfico de coluna. Então, quando eu tenho poucas informações e eu quero destacar bem a diferença de um para o outro, eu utilizo o de colunas. Se eu tivesse 2 ou 3 informações, de repente essa fatia ficaria mais dividida. Se você tiver 2 informações, aí o gráfico de pizza é perfeito, que ele realmente mostra uma boa diferença de um pedaço para o outro. Afinal, seriam 2 fatias só, né? Então, o gráfico de pizza eu utilizo mais quando as informações estão bem distantes uma das outras, que fica mais bonito de se apresentar e mais claro de se visualizar. Agora, quando as informações não estão muito distantes, né? Eu prefiro utilizar o de barra, que ele dá um destaque maior na informação. De barra não, o de coluna, perdão. Certo? Então, essa aí foi a dica de hoje, tá? A dica da aula. Espero que você tenha gostado, espero que você tenha entendido, espero que ajude nas suas análises futuras. Se você gostou, deixa o seu joinha aí para mim, se inscreve no meu canal. E se você quer ver mais conteúdo relacionado a Excel, se você quer ver como que faz a tabela dinâmica, deixa aí uma hashtag nos comentários. Quero tabela dinâmica. Valeu, pessoal!